Imagina um país maior que a Europa Ocidental, quase inteiro, um deserto escaldante. No verão faz 50 graus à sombra. Pode passar meses sem cair uma gota de chuva. E agora o mais importante: nesse país não existe um único rio. Nenhum. Sem lago, sem riacho. Absolutamente nenhum corpo d'água permanente em todo esse território gigantesco. Do ponto de vista da natureza, é simplesmente impossível viver lá. E mesmo assim, vivem lá mais de 30 milhões de pessoas. Tem arranha-céus, fontes funcionando, gramados verdinhos e plantações crescendo. As pessoas bebem, tomam banho, regam os jardins, todo santo dia. De onde elas tiram essa água? Como um país que a natureza não deu uma gota consegue abastecer dezenas de milhões de pessoas no meio da areia? E por que o que elas inventaram é, ao mesmo tempo, uma maravilha da engenharia e uma bomba relógio prestes a explodir? Hoje a gente vai entender como o país mais seco do mundo consegue obter água. Para você ter ideia do tamanho do problema, compara. Em Moscou caem cerca de 700 milímetros de chuva por ano. Na Arábia Saudita é muito menos, e em algumas regiões pode não chover durante anos. Agora pensa no seu dia comum. Você abre a torneira, a água simplesmente está lá. Ela vem de um rio, de uma represa, de um lençol freático. Você não precisa nem pensar de onde ela veio. Agora tira dessa cena todos os rios, todos. Tira os lagos, tira a chuva. O que sobra? Só uma coisa: o mar. Salgado, impróprio para beber, mas tem muito dele ao redor. E os sauditas fizeram algo que parece quase alquimia. Eles aprenderam a transformar água do mar em água potável, em escala industrial. Todo santo dia, o país produz cerca de 9 milhões de metros cúbicos de água doce. Para você ter uma noção desse volume, imagina 3.500 piscinas olímpicas. Todo dia. De novo. Parece simples. Pega o mar, tira o sal. Mas aí é que está o pulo do gato. Tirar o sal da água é incrivelmente difícil. E para entender por quê, a gente precisa primeiro entender o que é a água do mar. Parece fácil, né? Sal são só grãozinhos, certo? É só coar a água num filtro e pronto. Mas não. Na água do mar, o sal não está flutuando em grãozinhos. Ele está dissolvido, ou seja, quebrado em partículas minúsculas que ficam entre as moléculas de água. Elas são milhares de vezes menores do que qualquer poro de um filtro comum. Se você passar água do mar pelo pano mais fino, pela areia, pelo carvão, do outro lado vai sair a mesma água salgada. O sal simplesmente passa junto com ela. É como tentar separar o açúcar do chá coando com uma peneira. Não funciona. As moléculas já se misturaram. Então, um filtro simples não adianta. O sal não dá para coar. A gente precisa separá-lo da água no nível mais profundo, fazer as moléculas de água irem embora, deixando o sal para trás. E a humanidade tem exatamente duas maneiras de fazer isso. A primeira foi inventada pela própria natureza, e a gente vê isso todo dia, sem nem perceber. Lembra quando a chaleira ferve? A água vira vapor e some. Se você fervesse água salgada, o que sobraria no fundo? Sal. O vapor que subiu é puro. O sal não consegue voar junto com ele. É pesado demais e fica lá embaixo. Então é esse o primeiro método. Chama-se dessalinização térmica, ou destilação. Aquece a água do mar, ela vira vapor. O vapor é capturado, resfriado e vira água de novo. Mas agora doce. O sal fica na caldeira. Foi assim que funcionaram as primeiras usinas gigantes da Arábia Saudita. Basicamente, é uma chaleira do tamanho de uma fábrica. Caldeirões enormes, onde o mar ferve 24 horas por dia. Mas esse método tem um defeito monstruoso. Para ferver tanta água, é necessário uma quantidade colossal de energia. Combustível. Calor.
Imagine o quanto precisa ser queimado para ferver não uma chaleira, mas milhões de toneladas de água por dia. E é aí que a Arábia Saudita se encontrou numa posição única. Porque se tem uma coisa que não falta debaixo dos pés deles, é combustível. O país começou literalmente a queimar petróleo para obter água. Trocavam petróleo por água, mas isso não podia durar para sempre. Precisavam de um jeito mais inteligente, um jeito que não exigisse ferver o mar, e esse jeito foi encontrado. Chama-se osmose reversa, e é de longe a ideia mais engenhosa de toda essa história. Imagine uma membrana especial, um filme com poros tão minúsculos que uma molécula de água consegue passar por eles, mas o sal não. É um filtro, só que em nível molecular, tão fino que distingue partículas invisíveis até para o microscópio mais comum. Mas tem um problema. A natureza não quer que a água saia da solução salgada. Na verdade, ela tende a misturar tudo e igualar. A água pura naturalmente se atrai para o lado salgado. Isso é a osmose natural. Foi aí que os engenheiros disseram: já que a natureza puxa a água para o lado errado, vamos forçá-la na marra. A água do mar é bombeada para um cano e submetida a uma pressão imensa, dezenas de atmosferas. A pressão literalmente empurra as moléculas de água através da membrana, enquanto o sal fica do outro lado. Daí o nome, osmose reversa, um processo que vai contra a vontade da natureza. De um lado sai água doce e pura, do outro fica um concentrado salgado e denso, a salmoura. Esse método é muito mais econômico que a fervura e hoje está conquistando o mundo. Mas ainda exige uma quantidade enorme de energia para gerar pressão. E é aqui que a Arábia Saudita se depara com um custo que poucos consideram. Para entender esse custo, é preciso ir ao litoral e ver o verdadeiro herói da história, a usina de dessalinização. Não é uma usininha, é um gigante. Um complexo do tamanho de uma cidade pequena, bem à beira-mar. Ela suga a água do mar diretamente do Golfo através de tubulações, passa por quilômetros de membranas e caldeiras e na saída entrega água doce. As maiores usinas produzem cerca de 1 milhão de metros cúbicos por dia, o suficiente para abastecer metrópoles inteiras. No total, o país opera dezenas desses complexos. A Arábia Saudita é líder mundial em dessalinização, respondendo por uma fatia enorme de toda a água dessalinizada do planeta. Mas aqui vai um número que muda tudo. A dessalinização consome uma parte colossal de toda a eletricidade do país, segundo algumas estimativas, até 1/5. Pense nisso. 1/5 de toda a energia de um país enorme é gasta só para que a água saia da torneira das pessoas. E depois a água precisa ser transportada. Afinal, as usinas ficam no litoral, enquanto a capital, Riad, está no coração do deserto, a centenas de quilômetros de qualquer mar. E a água é bombeada por tubulações gigantescas, através de areias escaldantes, com estações de bombeamento subindo por planaltos. Rios artificiais inteiros, fluindo dentro de canos de aço, onde a natureza nunca colocou um rio de verdade. Funciona. É um milagre. Mas esse milagre tem um lado sombrio. Na verdade, 2. E o primeiro é algo que os sauditas já fizeram uma vez, e quase custou o futuro deles. O problema é que o mar não é a única fonte. Existe outra, e ela é muito mais traiçoeira. Nas profundezas do deserto, em camadas de rocha porosa, há água. Muita água. Mas não são águas subterrâneas que se reabastecem com a chuva, como as que temos. Isto é água fóssil, um vestígio de tempos antigos. Ela chegou lá há milhares de anos, quando o clima da Arábia era completamente diferente. Rios corriam, savanas verdejavam, chovia. Depois o clima mudou, o deserto engoliu tudo, e a água ficou lá, no fundo, trancada na rocha. E nunca mais se renova. Nunca.
As chuvas que poderiam reabastecê-la simplesmente não existem ali. Percebe a diferença? Isto não é uma fonte renovável como um rio. Isto é um armazém, como o petróleo. Tudo o que se tira nunca mais volta. E então, nos anos 1980, a Arábia Saudita toma uma decisão que hoje parece loucura. O país decide cultivar o próprio trigo, bem no deserto. O governo subsidia generosamente os agricultores. Milhares de campos verdes e circulares florescem pelo deserto, irrigados por poços artesianos. E funciona. A Arábia Saudita não só alimenta a si mesma, torna-se uma das maiores exportadoras de trigo do mundo. Um país feito de areia vendia grãos para outras nações. Mas a que preço? Para cultivar aquele trigo, bombeavam de debaixo da terra aquela água antiga. Água com dezenas de milhares de anos. Aquela que nunca mais vai voltar. Ao vender trigo, a Arábia Saudita estava, na verdade, a vender a sua água não renovável. Os geólogos olharam para os números e ficaram horrorizados. Os aquíferos antigos estavam a ser esvaziados a uma velocidade monstruosa. O nível da água debaixo do deserto caía ano após ano. Descobriu-se que a reserva que levou milênios a acumular-se, o país era capaz de consumir em poucas décadas. Imagine. Recebe uma herança que foi acumulada por 100 gerações e gasta-a toda na sua própria vida, para vender trigo que podia simplesmente ter comprado. E então aconteceu algo que poucos países têm coragem de fazer. A Arábia Saudita reconheceu o erro e deu meia volta de 180 graus. O Estado começou a reduzir o cultivo de trigo, a diminuir as plantações ano após ano, até praticamente as abandonar. O país que era exportador de cereais tornou-se um grande importador, conscientemente, pela água. A lógica é simples e dura. É mais barato comprar trigo no estrangeiro do que cultivá-lo com a própria água não renovável. Agora, os sauditas estão, no fundo, a importar não grãos, mas a água que foi usada para os cultivar noutro lugar qualquer. Foi um caso raro em que um Estado travou o seu próprio sucesso porque percebeu. Ele estava a matar o futuro. Mas resta um segundo inimigo, aquele que nasce diretamente nas centrais de dessalinização. A salmoura. Lembra-se? Na dessalinização, de um lado sai água doce, do outro sai um concentrado salgado e denso. É despejado de volta ao mar. E essa salmoura é muito mais salgada e mais quente do que a água do mar normal. Nos locais de descarga, ela assenta no fundo e a vida ali torna-se difícil. Quanto mais água o ser humano dessaliniza, mais salgado fica o golfo de onde a retira. Um ciclo vicioso que um dia terá de ser quebrado. E então surge a pergunta principal. O que é, afinal, esta água saudita? Porque, no fundo, o país transforma energia em água, petróleo em bebida. Enquanto houver combustível para alimentar as fábricas, haverá água. Acabar a energia barata, acaba a água. É por isso que o futuro da Arábia Saudita é uma corrida. Uma corrida para tirar a dessalinização do petróleo e colocá-la sob o sol. Um país onde o sol escalda 300 dias por ano está construindo usinas solares gigantescas para obter água literalmente da luz solar e do mar. Se conseguir, a água deixa de depender do petróleo, e então o deserto aprende a se abastecer sozinho para sempre. Então, da próxima vez que abrir a torneira, pare um segundo para pensar. Em algum lugar na Arábia, a água não vem de um rio, não existem rios lá. Ela nasce na beira do mar, em gigantescas instalações de aço, onde máquinas arrancam o sal da água sob uma pressão monstruosa. Depois, é bombeada por dutos através de areias escaldantes, por centenas de quilômetros, até uma cidade no meio do deserto, para que alguém lá, exatamente como você, simplesmente abra a torneira. A Arábia Saudita construiu para si uma hidrosfera artificial, rios de aço, chuvas de máquinas, um sistema completo de suporte à vida para um país ao qual a natureza disse não.
Mas essa história não é só sobre eles. A água doce está acabando no mundo inteiro, e cada vez mais países estão de olho na experiência deles. Talvez o que hoje parece exotismo do deserto, amanhã vire rotina para metade do planeta. Os sauditas foram os primeiros a descobrir uma coisa importante. Petróleo é riqueza, mas água é vida. E quando chegar a hora de escolher, a escolha vai ser óbvia.